Caros amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Acautelai-vos. Neste estudo, faremos uma síntese da teoria dos campos primários de David LaPointe, traçando um ponto de vista alternativo para a natureza da luz, e analisaremos as estruturas no interior de um fóton. Se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever para ficar por dentro de novos estudos por aqui. Embora muito estudada nas últimas décadas, a luz ainda esconde múltiplos mistérios sobre sua real estrutura e funcionamento. A teoria física moderna propõe que a luz apresenta propriedades mistas de partícula e onda ao mesmo tempo. Em outras palavras, a luz tem sido entendida como sendo constituída de unidades discretas de energia, conhecidas como fótons, com um suposto comportamento probabilístico, ora como partícula, ora como ondas eletromagnéticas. Como algo poderia ser onda e partícula ao mesmo tempo? A presente teoria, proposta por David LaPointe, nos dará outra explicação para esta aparente dualidade onda-partícula. O motivo da aparente natureza mista será bem entendida até o final deste estudo. Será mostrado que sua estrutura pode ser aplicada a toda a radiação eletromagnética, e até mesmo, podendo ser estendida para o entendimento da estrutura da matéria. LaPointe acredita que sua teoria fornece uma explicação unificadora para a física da matéria e da energia, dos níveis micro ao macroscópico. Essa concepção desafia conceitos estabelecidos pela física quântica moderna. E parte da premissa de que nossa compreensão geral, sobre os campos eletromagnéticos, podem estar equivocados. LaPointe propõe que as polaridades padronizadas pelo ímã, em forma de barra, com as linhas de forças emergindo do polo norte em direção ao polo sul, precisam ser reformulados. Seus experimentos demonstraram que essas polaridades assumem, na verdade, a forma de fluxos toroidais. Assim as linhas de força formam dois campos separados que emergem do centro para os polos. Para testar essa hipótese, LaPointe realizou centenas de experimentos em câmaras de vácuo, utilizando emissores magnéticos projetados em formatos cônicos. Quando submetidos a tensões elétricas de até 70.000 volts, estes emissores geravam formações de plasmas, que revelavam padrões geométricos semelhantes a fenômenos astrofísicos, observados em uma variedade de estruturas cósmicas, desde galáxias e nebulosas, até estrelas e planetas, determinando sua organização e comportamento. Ele variou diferentes parâmetros, como os gases utilizados, argônio, hidrogênio, hélio e ar, a distância e orientação dos emissores, e observou que pequenas mudanças na geometria dos emissores afetavam significativamente a forma do plasma resultante. Na primeira parte da série Campos Primários, LaPointe nos apresenta os conceitos básicos da teoria, como esses campos magnéticos opostos, gerados por ímãs em forma toroidal, organizam a matéria ao seu redor. Bolas de aço, por exemplo, são dispostas em padrões geométricos sob a influência desses campos, demonstrando que a organização da matéria pode surgir por meio de forças magnéticas. Ao se aprofundar nas estruturas internas desses sistemas magnéticos, ele encontrou subestruturas cruciais, como a cúpula de confinamento, que é a região do espaço que comprime e concentra a energia fluida, e a matéria, abaixo dela. O anel de inversão, que é uma região onde a polaridade magnética dos mini-pacotes fluidos de energia, que constituem as linhas de forças do campo, são invertidos. E o anel de estrangulamento, que é uma área que restringe o fluxo de energia, comprimindo-a ainda mais. Ao olhar para a dinâmica de funcionamento no fluxo interno do fóton, ele explica que as unidades discretas de energia que formam o fóton, e o fluxo de energia interno dentro de seu campo, é o mesmo para toda a radiação eletromagnética. Ele também explica que o tamanho do campo é determinado pelo comprimento de onda de cada radiação eletromagnética. As linhas de força que compõem o campo eletromagnético seriam também formadas por unidades discretas de energia, porém muito menores, em forma mais elementar de energia fluida. Estes mini-pacotes de energia possuem também spins ou polaridades que as fazem fluir dentro do campo principal do fóton. Cada mini-pacotinho de energia que se move dentro do campo, tem esta mesma estrutura do fóton, porém muito mais reduzida, compondo uma espécie de estrutura em fractal.
A união de todos estes mini pacotes de energia dentro do campo principal, delimitador do fóton, formariam então, o fóton, na região abaixo da cúpula de confinamento. Essas subestruturas trabalham em conjunto para confinar, comprimir, e eventualmente, ejetar matéria em jatos de energia. Esses jatos, como observados em pulsares e outras estruturas cósmicas, são um componente fundamental da teoria. Por exemplo, a estrutura do pulsar vela, com seus jatos de ejeção alinhados com o campo magnético, se encaixam perfeitamente no modelo proposto. Em remanescentes de supernovas, a forma de bolha desses remanescentes é explicada pelo crescimento da cúpula de confinamento, que comprimem e organizam a matéria ejetada na explosão da supernova. Nebulosas como a do Anel e a da Ampulheta exibem estruturas que correspondem aos campos magnéticos em formas cônicas, com regiões de compressão e jatos de ejeção. Os anéis de Saturno e as estruturas complexas em Júpiter são atribuídas à influência dos campos magnéticos em formas cônicas. Assim, seus experimentos demonstram que a energia fluida gerada pelo plasma estariam circulando em duas polaridades opostas, positiva e negativa, ou polos norte-sul magnéticos, ou mesmo spins opostos. Estes campos magnéticos opostos mostram-se organizados em formatos cônicos, confinando e direcionando o fluxo de plasma de maneira organizada, sugerindo um papel essencial na estruturação da matéria. Além disso, a energia fluida do plasma pode se concentrar em diferentes tamanhos e formatos. Sabe-se que os fótons de luz podem adquirir vários comprimentos de onda, dependendo de seus tamanhos, frequências e energias associadas, dentro do espectro eletromagnético. Embora não explicitamente demonstrados em sua série inicial de vídeos, ainda em construção, pode-se inferir que os fótons de luz indicam uma espécie de limite entre matéria e energia. Assim, partículas com comprimentos de onda maiores, e portanto, baixas frequências, a partir de certos limites, podem expressar características como massa, e uma natureza mais ligada à matéria. Isso é observado, por exemplo, no comportamento dos elétrons, que embora tenham pequena massa, comportam-se de maneira semelhante à luz. Na eletrodinâmica quântica, os elétrons podem exibir um comportamento semelhante ao da luz, ou seja, como ondas, mas isso não significa que sejam desprovidos de massa. O que nos levaria a indagar, até que ponto, a matéria estaria associada à luz? Seria a matéria, de alguma forma, feita pela mesma estrutura da luz? De fato a luz parece estar intrinsecamente ligada à matéria. Mais à frente será visto porque alguns tipos de materiais conseguem diminuir a velocidade da luz, e até mesmo, desviar a sua direção. A resposta parece estar relacionada à presença desses campos como descritos. Interações muito fortes, causadas por campos cônicos primários de polaridades opostas, parecem delimitar os tamanhos desses pacotes discretos de energia fluida, algo muito parecido com o que é conhecido como as forças fortes, presentes na teoria atômica. Indicando que estas interações também poderiam estar atuando em partículas como os fótons. A presença dos campos primários explicam diversos fenômenos observados na luz. No entanto, foi observado que os campos do fóton se estendem no espaço para muito além da cúpula de confinamento, formando campos estendidos, mais distantes e menos energéticos, assemelhando-se às forças fracas da teoria atômica, indicando a presença de camadas, ou algo como orbitais, também nos fótons. Esses campos explicam como os fótons se movem e interagem uns com os outros. Seus campos são regiões compostas por micropacotes de energia fluidas mais dispersas, e são capazes de interagir com a estrutura de outros fótons, e com a estrutura da própria matéria. A distância entre os fótons é também mantida por essa estrutura de atração e repulsão entre seus campos. Por esse motivo os fótons podem ser desviados por um material como o vidro. É assim que a luz pode se curvar em torno de um objeto, mesmo que a obstrução não interaja diretamente com a região abaixo da cúpula de confinamento. Isso explica por que a luz de diferentes comprimentos de onda tem diferentes ângulos de refração. Assim vários outros fenômenos podem ser facilmente entendidos, incluindo a difração de borda, difração de fenda única, difração de fenda dupla, e muitos outros. O experimento da difração de dupla fenda é um dos experimentos mais intrigantes da física, e até então, não havia uma explicação satisfatória para os padrões de interferência que eram observados, quando se dispara apenas um fóton, ou um elétron por vez através da fenda dupla. O aparente paradoxo é resolvido quando se entende que fótons e elétrons não são apenas bolas de energia condensadas.
Fótons e elétrons também são cercados por seus campos eletromagnéticos, que são muito maiores, com energia fluindo nos campos estendidos. Campos estendidos de um único fóton, ou de um único elétron, podem interagir consigo mesmo, ao atravessarem a fenda dupla, gerando padrões de interferências. Dispensando a ideia da incerteza da posição de partículas quânticas, e um suposto comportamento probabilístico para a luz. Dessa forma, em seus experimentos, Lapointe demonstra como campos eletromagnéticos podem formar estruturas geométricas complexas, semelhantes a padrões fractais, desde o nível microscópico até o macroscópico. Essas observações sugerem que o eletromagnetismo pode ser a força unificadora entre as demais interações fundamentais da natureza, as forças fortes e fracas, e a gravitacional. A estrutura macroscópica da matéria seria uma resultante das interações de todas as suas partículas microscópicas. Por exemplo, o campo eletromagnético da Terra seria a resultante da união de todos os campos microscópicos das partículas elementares que a compõem. O mesmo seria aplicado para outros corpos massivos, como o Sol, a Lua, as estrelas, e demais astros. Estes campos eletromagnéticos sugam a matéria, e a energia em sua volta, por isso, há um grande vácuo no espaço. Dependendo da intensidade desses campos, eles podem concentrar a energia ao ponto de transformá-la em matéria, podendo evoluir ao extremo de transformar estrelas em buracos negros. Explicando assim a origem da gravidade, desde as microestruturas do universo, sem a necessidade de teorias como matéria escura, energia escura, entre outras. Além de explicar a estrutura da matéria, Lapointe acredita que sua teoria pode resolver problemas da física e astrofísica moderna, como a rotação diferencial do Sol, o ciclo solar, e o problema do aquecimento coronal. Ele sugere que os campos eletromagnéticos em forma de cone são responsáveis por fenômenos solares observados, e que missões espaciais, como a sonda Ulisses, fornecem dados que corroboram suas ideias. É importante frisar que as ideias de Lapointe não são amplamente aceitas pela comunidade científica convencional. Muitos de seus conceitos não estão alinhados com as teorias estabelecidas pela física moderna. No entanto, seus trabalhos têm gerado discussões e reflexões sobre possíveis alternativas e interpretações da física da matéria e da energia. Ele acredita que sua teoria fornece uma explicação unificadora para a estrutura da matéria e energia, dos níveis micro ao macroscópico. Sua pesquisa continua a ser explorada em uma série de vídeos, onde ele pretende expandir e aprofundar suas descobertas.